Oi galera, seja bem-vindo ao canal do Instituto Fisiodeler. A gente está com uma série de vídeos onde a gente conversa com os nossos parceiros, né, que trabalham aqui com a gente dentro do Instituto e também parceiros que a gente tem fora. E hoje a gente está com a Natália Xavier. Natália, obrigado por estar aqui, obrigado por aceitar o convite para a gente poder trocar essas ideias hoje. Eu que agradeço, falar um pouco do meu trabalho, sobre, né, vai fazer 3 anos que eu tô aqui já. 3 anos. Vai. Passa rápido, né? Passa. Então, vai ser muito legal trocar também ideias Legal. e conversar. Então vamos embora. Natália, se apresenta primeiro então, pra gente começar. Bom, eu me formei em 2016, né? Logo depois que eu me formei, eu já fiz vários cursos e fui trabalhando com a parte de ortopedia, com a parte de RPG, de RPI, né? Então, fiz vários cursinhos aí, né? E é isso. Muito bom, muito bom. Me formei na Unigran, né? Foi meu professor. Estágio, né? Especificamente, verdade, verdade. Você se formou quando mesmo? 2016. 16. Tem uns dias. Passa rápido, gente. É. Você tem noção que você vai fazer 5 anos de formado? Não. Muito bom. Passa. Eu vou fazer 11. Nossa. Entendeu? Não, mas eu penso o tempo que eu tô trabalhando aqui já. Falei, gente, é muito tempo já. E olha que assim, a gente passa muito rápido, né? vê assim, essa relação tempo é muito maluca, né? A gente já tá assim, o vídeo não vai sair no dia de hoje especificamente, né, da gravação. Sim. Mas a gente tá em meados de agosto. Sim. Esse ano voou, né? Pandemia, Não, 2 etc. anos atrás, assim, né? A gente anula um pouquinho. Não, esquece. A gente não viveu esses anos, parece. Pode deixar quieto lá, por favor. Natália, mas olha, é engraçado, né? A gente fala do tempo e como que isso vem acelerando, parece, né? E a quantidade de informação que a gente recebe, aí é no campo pessoal, profissional, etc. A gente tem uma enxurrada de coisa, né? Sim. Então, assim, curso você está sempre fazendo. Sim. Né? Porque, querendo ou não, tem sempre coisa nova surgindo. Me fala assim, né? O que te motivou lá atrás primeiro, antes da gente falar daquilo que você faz hoje, a entrar na físio mesmo? Eu sempre gostei e assim, né, quando estava na escola, ensino médio, eu queria trabalhar com pessoas. Não, eu queria ter o contato com pessoas. Nunca conheci um fisioterapeuta, nunca tive contato com Nunca tinha feito sessão? Não. Tá. Nunca Só pra tive saber. contato com nenhum fisioterapeuta, nada. E eu fui pesquisando, né, quais eram as faculdades, porque eu queria estudar aqui em Dourados, então o que tinha aqui em Dourados que eu poderia me identificar. E eu fiz, então, vestibular para bem aleatório. Ah, lá vai, adoro. Gestão ambiental, fisioterapia, psicologia e administração. Nossa, não tava nem meio a meio, né? Não. Não tava nem meio a meio. Se tivesse meio a meio... Aí qual o problema? Eu passei em todos. E aí? Aí, ótimo. Aí eu falei assim, não, mas eu me identifiquei mais com a fisioterapia. Caramba. E fui, né? Então, foi assim, bastante difícil pelo fato, eu passei na federal. Então, nossa, você passou na federal, mas você vai para particular? Eu falei, não, mas eu quero fazer aquilo. Quero fazer. Então, mas deu tudo certo, assim, eu iniciei. Eu lembro que no começo do curso, tem aquelas apresentações, mostrando como é o curso, né? E os professores. O famoso primeiro ano, né? Verdade, e aí primeiro veio alguns pacientes mostrar como era a fisioterapia. E eu lembro que a música que eles apresentaram foi a mesma música que eu usei no meu baile de formatura do 3º ano. E não era uma música conhecida. Entendi. E aí eu fiquei, nossa, mas coincidência, né? Já chamou atenção Ah, ali, né? né? E cada matéria que tinha, eu ia me apaixonando mais pela fisioterapia. Então, cada matéria, era anatomia, nossa, estava apaixonada. Era fisioterapia esportiva, estava apaixonada. Todas as matérias, assim, eu gostava. E aí, foi até incógnita, né? Depois que eu me formar, o que eu vou fazer na minha vida? Você fala, tem que escolher um rumo, né? Tem que escolher uma direção para ir. Porque eu gostava, realmente, assim, de tudo eu gostava. Lógico que tinha as matérias que eu me identificava mais. Então, aí, logo que eu me formei, fica aquele negócio, né? Tô desempregada. Preciso trabalhar. Preciso trabalhar. Quero. Qual área que eu vou escolher, sendo que eu gostava de hospitalar, eu gostava de neuro, eu gostava de ortopedia. Eu realmente era apaixonada pela fisioterapia em si. Então, eu fui realmente
pelo fato que me abriu as portas primeiro, que foi a fisioterapia ortopédica, e ali eu me apaixonei. Uma coisa assim, que sempre me chamava muito na faculdade era as aulas de postura, de ergonomia. Nossa, eu amava e media a ergonomia da mesa detalhe, certinho. né? E aqueles detalhezinhos de detalhes. você realmente trabalhar o RPG, aquelas posturas, e você via uma resposta até que rápida em uma sessão. Eu falava, nossa, isso aí é legal. E no meio da faculdade eu também fiz curso, né? Então, me chamou a atenção a parte da terapia manual. Como eu queria lá no começo, já pensava esse fato de ter contato com a pessoa, aí entrou a terapia manual, que tem pouco Pra contato. juntar o útil ao agradável. E eu lembro que eu tinha aula com a Ângela Lima, né, de Sim. cinesioterapia. E aí, quando ela falava de postura, ela tava aqui plena falando de postura. Eu falei, eu quero isso aí. Eu tive aula com a Ângela Lima. E ela fala é assim, assim né? mesmo. Ela fala plena. Eu falo, gente, que legal. Ela tá dando aula de postura e realmente ela tá vivendo aquilo. Isso Então aí. foi uma coisa bem legal. E aí, depois saí da faculdade, fui me aprimorando mais e me encantei mesmo por essa área que eu escolhi, que é de ortopedia, de terapia manual, né? É um pouco da osteopatia que eu fiz no curso de RPG, então tô encantada. Nossa, e o legal, assim, né? Você sempre gostou da físio, gostou da profissão, por mais que você tinha outras opções lá no começo, né? E esse encantamento que a gente tem dentro da faculdade, lógico, né? Que tem pessoas que já chegam, às vezes, até com alguma ideia meio que pré-estabelecida, Sim, né? sim. Mas, quando você vê a profissão como um todo, ela é muito diferente daquilo que a gente estava, muitas vezes, até habituado a ver. Né? Dentro das práticas da saúde, vamos colocar assim, né? Ainda bem até que eu não tive tanto contato antes, que eu via real. Não, mas é verdade, é verdade. Eu tive contato, só pra você ter uma ideia, eu tive contato durante a faculdade e eu tive algumas experiências que, assim, me mostraram aquilo que eu não gostaria de fazer, porque realmente fugia daquilo que era um padrão de realmente assistência, né, ideal à saúde, e aprendi muitas outras coisas, obviamente, que eu também queria fazer, né? Não vamos só falar da parte ruim da história. Então, quando você chega lá, por exemplo, eu fui fazer estágio em Goiânia, gente, a gente tinha lá seis estagiários para atender 80, 90 pessoas no amanhã. Nossa. Foi uma experiência muito boa em termos de você ver todo um movimento e toda uma demanda que existe. Mas não é o ideal dentro da profissão ainda, né? Precisava de mais gente trabalhando para poder dar assistência e tal. Mas foi uma experiência positiva porque eu vi o que eu não podia fazer muito na minha rotina, mas também aprendi muitas coisas que eu não tinha visto na faculdade ainda. Então, legal. Mas a gente se depara, né? Com as realidades assim, bem absurdas, né? Eu atendi convênio também, então assim, a gente aprende muita coisa porque você tem que ir correndo atrás, é muita coisa diferente que vem também, então e esse fato até pela nossa ação, né, eu falo. Sim. Quando você atende mais de um paciente por horário, você tem que pensar duas coisas ao mesmo tempo, você tem que estar sempre ligado, então aquilo você acaba desenvolvendo uma habilidade ali. Né? Então, dentro de uma coisa ruim, uma coisa boa. E ali você tem que ter plano A, B e C para todo mundo, né? Para Então, todo mundo. Porque se planejou um negócio para o paciente, ele chega lá né, totalmente diferente, ou machucou outra coisa, e todo aquele seu plano foi para água abaixo, você já tem então... é bom pelo bom lado porque a gente desenvolve, né? de raciocínio, né? Acelera. Acelera. Eu trabalhei 3 anos também. Acelera. Por mais que lá a gente tinha lá chegando a cada 30 minutos, era pouco até, mas acelera porque às vezes você ficava 1 hora e meia com a pessoa, então ia atropelando um com o outro que ia chegando. Às vezes você fica até meio assim, né, zonzo no final do dia, de tanta pessoa que você viu. E a variedade das pessoas também. Tem gente que chega... tem paciente que quer mais conversar do que fazer a sessão. Já vi bastante. Tem paciente que quer, né, realmente estar ali, ele nem quer papo, ele quer ali fazer as coisas, aí tem paciente que não gosta de fazer exercício, aí tem paciente que não gosta de tal coisa, e aí você tem que ir se desdobrar, né? Tem pessoas que chegam com o emocional totalmente abalado, que você
vê que ela não, naquele momento ela não precisa daquilo, ela precisa de uma pessoa que senta do lado dela e conversa, desabafa um pouquinho. E aí muitas vezes está numa sala com um monte de gente. Nem dá pra fazer muito, né? Nem dá pra fazer muita coisa, então assim, a gente se vira nos 40. Uns 30, 40, do jeito que você quiser. Se vira mesmo. E aí você teve esse período, né, atendendo e depois você foi se especializando, né? Daí você foi direcionando cada vez mais para as terapias manuais e pro RPG, não é nem RPG, vamos falar do RPI, né? Que é o que você pratica mais. Vamos por partes. Fala assim sobre o RPI primeiro, depois a gente fala as diferenças dela, assim, só para o pessoal entender mais como é que funciona. O RPI é a reeducação postural, só que ela é integrada com outras coisas, né? Então, o que seria o RPI? A gente trabalha não só as técnicas de postura, postural mesmo, a físico. A gente trabalha outras características também, abordando outras técnicas. Então, tem a osteopatia, tem outras técnicas de outras pessoas, né? Que é o brusquet. Então, tem a parte de cadeias musculares, a parte neural. Então, trabalha toda a parte neural também, não trabalha só a estrutura em si, né? Trabalha toda essa parte em conjunto. Então, a gente agrega exercício, agrega a osteopatia, agrega a liberação da ATM também, que influencia muito. Então, a gente trabalha no global mesmo. Então, a gente trabalha toda essa parte, integrando várias outras técnicas, não só a do RPG em si, que clássico é aquela postura de ranzinha lá com as perninhas pro ar, sentadinha. Né? Então a gente trabalha outras coisas, né? Então o curso que eu fiz, a professora que ministrou esse curso, ela fez, né, todos os cursos do RPG, que seria, né, do Suchá, Mesirê e todas as outras técnicas. Aí ela abordou tudo isso e criou então o RPI, que ela passou, né? Ela também é formada em osteopatia. Quer perguntar, ela já é, né? Sim, ela já é osteopata e ela já passou algumas técnicas, né? Na parte craniana, tudo, pra gente realmente trabalhar o paciente como um todo e todas as suas cadeias musculares, tudo que influencia bastante. E é legal que eu consigo explicar muito isso pro paciente, e ele consegue entender bem claro. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil, porque aí consegue entender bem claro qual que é a diferença, né? E porque trabalha algumas coisas diferentes que eu nunca vi, ficar mexendo na barriga. Aqui que eu tenho que mexer no meu sistema ali, né? Interessante isso, né? É bom você falar sobre, porque como você coloca essa integração, né? A gente que trabalha com as terapias manuais, vamos colocar assim, a gente tem uma visão muito ampla desse paciente com relação ao sistema nervoso, como você colocou, e o visceral também, né? Então, se a gente for ver, né, lá na formação embriológica, a gente tem que olhar para o sistema circulatório, né, nervoso, visceral, coitado do músculo esquelético, né? Tá lá, só ele leva a culpa. Levando a culpa, é o vilão da história e, na verdade, ele está sendo orquestrado por outro sistema, né? Sim. Então, isso eu acho super legal quando você fala do RPI. Isso é bacana. Foge do padrão, né? Do RPG totalmente, se for ver. E muitas pessoas falam, o RPG, ele é chato. O RPG, você só fica parado. O RPG a gente já trabalha outras funções. Então, realmente tem toda essa diferença, porque a gente trabalha todos os outros componentes ali, né? Sim. Visceral influencia muito, 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 muito. Então, fazendo essa liberação se torna mais fácil outras coisas. Até eu estava brincando esses dias que os pacientes têm crise de riso no meio da sessão de RPI. Então, assim, não é chato desse tanto, não. Esses dias eu escutei. Tava aqui, eu falei, nossa, tá animado ali do lado, hein, o negócio tá bom. Que bom, né? Que bom que sai desse padrão assim. Não, eu vou lá e vai ser uma sessão torturante. Não é isso. Tortura, não, assim, a gente aprende com o nosso corpo. Claro. Então, eu acho isso muito legal, porque o paciente, ele tem essa consciência corporal, então parece que ele entra em sintonia com o corpo. Eu acho muito legal isso. Porque ele parece que ele e o corpo dele entram e falam assim, nossa, agora eu tô me entendendo aqui. Ali. Então, é uma coisa bacana. Então, se torna mais leve, né? Não, com certeza. Aí a gente sai daquele padrão.
A gente sabe da discussão da postura ideal, perfeita, que, né? Uhum. Tinha. É uma linha que eu vejo assim, a gente não tem como atingir um 100% de um alinhamento postural, né? A gente já viu, tem outras linhas que eu já estudei também de postura, e você fala, cara, é praticamente impossível, por vários fatores, né? Por vários fatores. Então, assim, como é que você enxerga essa questão do trabalho postural e como que isso é adaptável, vamos dizer assim, para cada paciente? Porque você tem que analisar um monte de coisa, né? Sim. Como é que funciona isso aí? É muito legal porque antes a ideia, e de muitas pessoas ainda assim, pacientes, a ideia é que existe uma postura correta, né? Existe um alinhamento e se eu tô fora dele, eu tenho que alcançar ele, né? Sim. A Isso eu ideia já das vi muito. pessoas, do paciente é isso, ó, tem essa curvatura e essa curvatura é correta e pronto, acabou. Mas a gente tem que levar outras coisas em questão, né? Então, o que seria? O biotipo da pessoa. Pronto, o biotipo da Já pessoa, muda tudo. a personalidade, o comportamento dela que influencia na postura, a situação realmente que a pessoa está vivendo ali no momento, emocional mesmo. Tudo isso interfere na postura da pessoa. Claro, Então, claro. se a pessoa ela não está disposta, por exemplo, a mudar um comportamento que ela tem no seu dia a dia, de uma pessoa muito fechada, é uma pessoa que ela realmente não se abre para a vida, não se abre para novas coisas. Então, essa pessoa ela vai ter um ombro lá para frente. E não vai ser eu fazendo 30, 50 exercícios para voltar que vai voltar o ombro. Então, a gente tem que adaptar essas coisas também e a pessoa tem que ter muita consciência disso. Por isso que eu converso muito na avaliação com o paciente. Sim. Porque a gente tem uma parte da avaliação que eu vejo essa parte do comportamento. E o que isso legal. interfere na postura da pessoa. Então, a gente vai adaptar, né? Vamos usar esse termo. A nossa sessão, a nossa terapia, o RPI, para que essa pessoa tenha o mais confortável e a postura que mais se adapta para ela. Sim. Mas não que tenha uma postura ali, ó, certinha, essa Eu aqui. brinco você assim, a tem gente tem nas imagens, a gente tinha assim, postura A, B, C, D, E, né? E sempre a ideia era C, né? Eu gravei tinha isso um meiozinho ali, né? meio que era tudo certinho. Aham. Mas é interessante você colocar isso porque a gente foge um pouco dessa questão de você ser um ser humano simétrico. Você tem que ter perfeição de tônus, de hipertrofia, tudo. Não é assim que funciona, né? Não Então, somos todos iguais. graças a Deus, né? Até, a gente brinca às vezes assim, né? Hoje o pessoal tá batalhando para ficar cada vez mais parecido, né? Sim. Eu acho muito maluco isso, mas fecho meu parênteses aqui, só um Já comentário. pensei muitas coisas aqui. Não é? Porque a gente começa a ver uma busca muitas vezes. Eu vou dar um exemplo que não foi dentro do consultório, isso foi uma vez, anos atrás, na academia. Chega um rapaz pro profissional de educação física. Como é que é o nome do cara do Capitão América lá? Dos Vingadores? Steves? Eu não lembro o nome dele. Enfim, a galera né, o ator que faz Capitão América, dos Vingadores. E ele chegou com a dieta dele, né, do Capitão América, vamos colocar assim, e com a foto dele sem camiseta. Ele falou assim, eu quero ficar desse jeito aqui. Só que o biotipo da pessoa não, né, Não era ajuda, então. o mesmo. Então ele tinha eu lembro que ele tinha uma dieta de 3.000 calorias na época, né? Porque acho que estava em fase de crescimento mesmo, né? Poder fazer um pouco mais de volume muscular. E ele queria chegar naquilo ali, em 6 meses. Esse era o objetivo, foi o que me espantou. E esse profissional chegou para mim e falou, o que eu faço com essa pessoa, né? Ele quer chegar nisso, o biotipo dele não é assim, vai demorar muito para construir algo. E eu não sei se ele vai ter paciência para construir, fazer essa jornada de anos na academia. É o que você falou, né? As pessoas, eu acho também, que hoje elas querem muito se parecer uma com a outra. E elas focam em uma pessoa e elas querem ser igual àquela pessoa, né?
eu vou focar Verdade. naquela pessoa, eu admiro, é meu ídolo, e eu quero ser igual àquela pessoa, mas você tem que ter consciência de você, você, e tá ótimo você sendo você. Maravilhoso. Você é você e ponto final, entendeu? E você tem que encontrar a felicidade naquilo, que você ser você é melhor do que você ser o outro. Não, muitas vezes, hoje, né, olha a gente falando de outra história, né, mas é porque se envolve, né, se a gente for ver, Envolve. Essa questão de você ter alguém como esse espelho, né, e a gente começa a ver que realmente se criou padrões para muita coisa, né, padrões para o rosto, né, a gente até falei com o pessoal da biomedicina esses dias, né, criou-se um padrão, a gente tem que buscar aquilo, às vezes é o padrão da linha de cintura do homem ou da mulher ou do quadril, né? Então, assim, hoje criou-se muitos padrões, Corpo né? perfeito, Um corpo né? perfeito, idealizado, mas mal sabe muitas vezes que para manter algo assim é extremamente nocivo até para o organismo. Só né? vê a coisa boa, né? Não vê só vê o a que a foto. pessoa passou para ter aquilo. Tem vezes que ela nem gosta de ser daquele jeito, mas Sim. as outras pessoas acham bonito que ela é daquele jeito e a pessoa é infeliz sendo aquele corpo maravilhoso, né? Um exemplo que eu falo, como eu atendo os bodybuilders, né? Eles falam assim, ó, o palco, ele faz a nossa melhor aparência física em termos de musculatura, mas não é o parâmetro de melhor saúde. Sim. Eles sempre falam isso. Tanto que esses dias eu vi até um vídeo de um deles, eu acho que era um médico, Muzi, né? Falando assim, ó, não tô falando da minha saúde. Eu trabalho, ele é médico do esporte, tudo. Né? Esse aqui é o meu estilo de vida e ele falou que, né, ele tá procurando subir nos palcos, é outra história. Né? Então, É outro objetivo da vida, né? Então a gente se depara muito com essas situações, né? Você deve se deparar até mais do que eu, assim, com relação à postura e tudo mais. Vocês procuram, né? Tem muitas, assim... tem muitas pessoas que procuram realmente porque está incomodada porque vê no espelho. Olha só. Então, eu olho no espelho, eu não gosto do que eu vejo. Aí essas pessoas procuram, eu preciso arrumar a minha postura. Quer alguma postura? Eu vou no físio. E é por isso que essa conversa que eu tenho no começo, Sim. ela é até demoradinha, assim, Pra pra poder. explicar pra pessoa, ó. Porque a primeira pergunta que eles me fazem, eu vou ficar retinho, assim, certinho? Eu vou ficar retinho? É a primeira pergunta. Não quer saber se O ombro vai vai ficar ser bom, simétrico, se não vai. Não quer saber. Quer saber se vai ficar retinho. Custe o que custar, né? Custe o que custar, eu vou ficar quietinho. Então, tem muitas pessoas, assim, realmente elas procuram porque não gostam do que vê no espelho. Lógico, tem muita coisa que dá pra melhorar? Tem muita coisa que dá pra melhorar, né? Entendi. Porque a gente tem muito vício postural, que se a gente corrigir esses vícios posturais, a gente consegue manter uma boa postura. Claro. A alimentação influencia muito, né? Uma atividade física influencia muito. Então, se eu tenho um paciente que chega pra mim e fala assim, eu quero arrumar minha postura. Aí eu vou perguntar, como é a alimentação? Como aí BK todo dia. iFood me manda mensagem, eu respondo. o iFood já virou meu amigo ali, entendeu? E pratica atividade física, eu não gosto de fazer nada. Aí, meu amigo, Difícil. fica difícil. Então, eu deixo bem claro, ó, você quer realizar o tratamento, mas eu preciso da sua ajuda. Eu costumo muito falar isso. O RPG, o RPI, ele não funciona sozinho. O RPI, ele não funciona sozinho. Eu preciso da ajuda do paciente. Porque quem quer melhorar é o paciente. Então, ele precisa ter os hábitos dele. Eu falo que eu passo tarefinha. Isso aí. Toda sessão é tarefinha. Tarefinha Você pra vai fazer casa. isso, tantos dias, tantas vezes, tiro foto, a gente filma o exercício e tem que fazer. Chega no outro dia, fez, não fez, e aí? Aí se não fez, já leva uma bronca da física também, porque Tem que eu começar a dou dar bronca. estrelinha pra galera. Você dá estrelinha dourada. Eu dou bronca, viu? Até Mas tem no que ser. médico chega lá e fala assim, ó, fez exercício, não fez. Não, Então, tá e aí? difícil, Como né? você quer melhorar? Isso é interessante porque a gente divide a nossa responsabilidade. Sim. Porque cada um tem que fazer a sua parte. Eu costumo falar, a gente passa aqui 50 minutos, 1 hora. E o resto das horas, o resto dos dias, porque não vem todo dia. Então, e o resto, né, da semana, a cada 3 dias? Mas, poxa, Sim. eu vou acostumar seu corpo 1 hora no dia e você tem toda a semana e não vai lembrar teu corpo de como que é
uma postura mais confortável para o seu dia a dia, aí não dá, né, meu amigo? Fica difícil, né? E é difícil você olhar para isso, e muitas vezes a gente até questiona, porque a gente trabalha com os exercícios domiciliares também, né? Você Sim. deve passar os seus para os Muitos. pacientes. Então, chega aqui, a gente pergunta como foi, a pessoa não sabe nem falar qual que era o primeiro, o segundo, nem... Você fala, "Ih, Eu sempre pergunto, e qual foi o exercício? Mesmo que a pessoa fala que fez, e qual foi o exercício? me mostra. Me mostra. Aí a pessoa faz certinho. Eu falo, então fiz. Aí nem Legal. lembra qual é o exercício. Eu falei, ih, meu filho, não Fez, engana, mas não fez, né? Fez, mas fez só no normalmente subconsciente. Mas normalmente todo mundo fala assim, não fiz. Aí fala, eu lembrei uma vez só. Eu falei, coloca alarme. Coloca um hoje o celular alarme, tá aí, agora né? vai, faz no banheiro, tomando banho. Poxa, você toma banho todo dia, né? Então, ou deveria. Espera que sim. Então, faz no banheiro, tem vários exercícios que dá pra fazer ali tomando banho, bom que a água quentinha Já relaxa já ali, ajuda ali. Então, é uma conversa assim muito bacana que eu tenho com o paciente para Muito deixar franca, bem né? muito franca. franca. Muito franca, porque hoje em dia as pessoas esperam muito milagre, né? Igual os procedimentos. Ah, eu vou realizar um procedimento, eu tô maravilhosa. Sim. Mas se você quer realmente buscar a sua saúde, você tem que colaborar para isso. Eu chamo isso de terceirização da saúde. Porque Sim. você terceiriza para alguém a responsabilidade de você ter saúde. E não é Se assim. esse termo existe, eu não sei, mas para mim é a terceirização da saúde total. Né? Eu contrato alguém para cuidar da minha saúde e eu tenho que ter o mínimo esforço para que isso aconteça. Sim. Daí o negócio, para mim, já tá errado. E é muito legal isso, porque quando eu converso com uma pessoa, e aí você já observa que a pessoa fala, poxa, é real isso. Eu tenho que me cuidar. Algumas pessoas não conseguem. Não vai, né? Elas não conseguem. Elas não estão prontas no momento para fazer isso. Eu acho que a vida pessoal interfere muito nisso. Então, tem pessoas que não estão prontas. Elas mesmas falam, não consigo. E aí eu vou tentando bolar outro tipo de tratamento, outra forma. Então, vamos vir mais vezes na semana, a gente vai. Porque se a pessoa não consegue fazer, infelizmente, ela tem que bancar mais também. Né? Então a gente vai planejando várias outras coisas, né? Igual tem vezes que a gente dá alta pro paciente, isso já deve ter acontecido com você. Algumas vezes. Você dá alta pro paciente e fala assim, não, eu quero continuar a vir, porque se for para me fazer em casa, eu não vou fazer, então eu vou vir. Assim, Já mesmo. Já. E eu fico até assim, por um lado a gente fica feliz porque confia no nosso trabalho. Por um lado eu fico triste porque as pessoas não têm a proatividade, vamos falar assim, de buscar aquilo por conta. Né? Eu sempre pergunto, para quem você faz isso? Por quem você faz isso? Porque se ela não, de repente, não tem um objetivo, né? Eu fico pensando hoje, né? Tenho 33 anos, mas eu fico pensando sempre quando eu tiver 60, 70, que eu espero chegar, né? Pelo menos aos 60 a gente fala, com saúde. Né? Sem ficar naquela questão de dependência das pessoas, porque eu quero ser um velhinho ativo. Sim. Né? Então hoje eu falo assim, mas isso é daqui 30 anos, daqui 25 eu penso nisso. Pode Mas ser a gente tarde planta demais, né? pra colher lá depois, né? Legal. Então, né? A gente tem que plantar aqui nisso. agora. Pensar nisso. Realmente. E assim, algumas coisas a gente vê que tem melhorado. Por exemplo, essa parte de realizar exercícios, né? A gente viu que melhorou. Antigamente. O pessoal tá fazendo mais, né? Tá fazendo mais, tá na caminhada, tá isso aí. em várias outras coisas, então tá melhorando. Só que aí parece que também fechou os olhinhos, né? A gente observa também que não tá ainda no padrão que deveria estar. Poderia. Né? Porque também não é só isso. A gente tem que olhar na nossa saúde mental, a gente tem que ver tudo que influencia na nossa saúde, né? Vamos pro caos. A gente tem muito um processo onde a gente subdividiu demais o nosso corpo. Sim. Né? A gente dicotomizou muito o corpo humano para poder estudar.
E então, assim, pouco se fala, hoje até mais, né? Acho que isso vem crescendo mais, mas há 10 anos atrás, por exemplo, O que era saúde o que era mental? saúde mental e física, né? Muitas vezes. Então você começa a ver que um influencia o outro, né? Vamos colocar assim. A nossa alimentação é fundamental, eu vivi isso na pele. Porque eu fui ver, por exemplo, quando eu fazia bike, sem alimentação certa, eu podia pedalar o que fosse. Eu ia praticamente pedalar para comer. Literalmente. Aí eu falei, Pra cara, dar fome eu depois. pedalo, tô estagnado. Eu fiquei muito tempo estagnado no peso. Aí procurei o nutricionista. Aí realmente começou a fazer efeito tudo aquilo que eu estava buscando no esporte. A alimentação, lógico. Aí eu comecei a ter consciência. Então você começa a juntar a alimentação, como você falou, a parte mental, o físico, você começa a ver resultado. Sim. Eu tô vivendo isso, a minha fase tá Você aí tá aí agora. agora, né? Eu Ótimo, tô aí maravilhoso. agora. Maravilhoso, não Tô é? cuidando da minha saúde mental, tô cuidando da minha alimentação, tô correndo atrás da minha atividade física. Então eu tô vivendo exatamente isso, né? Sim. Então é muito assim, como melhora tudo. A alimentação, o Humor da humor, gente muda né? O demais. humor muda demais, o sono, ai que sono gostoso, né? A saúde em si, né? Pegar um resfriado, alguma coisa, é totalmente diferente. Então, é uma coisa que a gente precisa olhar mais do que trabalhar, eu acho. A gente tem que olhar muito mais a nossa saúde do que o nosso trabalho. Porque o trabalho tá aqui, tá ali, se Ele vai arruma sempre outro, existir, vai né? saindo, sempre existindo. O trabalho sempre existe. Sempre existe. Em tudo. Ah, eu tenho que trabalhar em casa, mas você tem trabalho. um trabalho. É trabalho. Tem que estudar. É trabalhoso trabalho também. estudar. Então, e você, como que tá, né? Então, é legal que nas sessões, assim, eu converso muito com o paciente, né? Sobre tudo, assim, realmente para ver o que está influenciando aquilo. Por exemplo, eu já atendi um paciente que ele trouxe para mim um exame que a coluna dele era completamente reta. Sério? Reta. Reta. O ângulo sacral só. A única que ele tinha era o ângulo sacral. O resto era tudo reto. Cervical, torácica e lombar. Aí você ia conversar com a pessoa totalmente rígida. Não aceita nenhum tipo de mudança. Sabe, aquela pessoa que para você conversar, você vê que aquela pessoa é difícil, é Resistência, né? resistente, é difícil de conversar. Então você vê que tem outras influências sobre isso. Não é só a coluninha ali estrutural, não é só a músculo esquelética, coitado Mas dele. se fosse só isso, né? Tava fácil. Tava fácil. Nossa, dava umas porradas ali. Então, e eu brinco sobre isso até pelo fato assim, a gente fisioterapeuta, né? Trabalha biomecânica. E eu sou, assim, totalmente a favor disso. A gente precisa. Por mais que não existe uma postura perfeita, a gente também não tem uma biomecânica que ela é 100%, né, perfeita. A gente faz os adaptável, reajustes, né? Dentro do assim, o que seria ideal. Uhum. E aí você começa a olhar para toda essa composição do ser humano, aí você consegue entender, igual você falou, poxa, né? Essa pessoa, ela é rígida no ser. No ser. No ser dela, né? E isso transfere muitas vezes pro corpo, né? E assim, para a pessoa realmente obter uma melhora, ela tem que ter consciência disso. Ela tem que ter consciência como os atos dela influenciam na postura dela. Então, a pessoa tem que ter essa confiança, essa consciência mesmo, né? E aí, Legal. depois, obter a consciência corporal, e aí a gente vai evoluindo. Nossa, bom, essa era a pergunta do raciocínio, né? Enfim, é legal, porque é bom que a gente entra nisso, assim. Essa integração que vocês têm lá do RPI, né? Como que é importante nós profissionais da saúde, né? Somos fisioterapeutas, mas a gente não deixa de olhar para o restante, né? Sim, Isso é e muito faz bacana. indicações, né? Eu já indiquei pacientes meus para o psicólogo, já indiquei para um psiquiatra, já indiquei para um nutrólogo, e a gente vai trabalhando em conjunto. Né? Profissional de educação física, então, a rolê a gente já indicou, né? Muito. Eu falo que é uma profissão que a gente tem que andar de mão dada também. Sim, com certeza. Também, são parceiros nossos mesmo, porque
Tem coisa, eu sempre falo assim, a gente tem muitas habilidades dentro da física, né? Tem. Mas tem outras que são do profissional de educação física. A gente tem que encaminhar e Tem que tá tudo encaminhar, certo, tá tudo isso tranquilo. mesmo. A gente tem que... O nosso objetivo é a melhora do paciente. É. Então, se a melhora do paciente é indicar para outro colega, que seja Que feita. seja feita, que o paciente vá, né? O paciente Exatamente. vá. E a gente indica até para outros físicos, né? Quantas Sim. vezes eu tava lá atendendo o paciente, eu falei assim, dá uma passadinha Vai no lá. passado lá do Rodrigo, Sim. depois volta Depois a aqui. gente troca uma ideia de novo. Troca de novo. Então, tem que... muitos físicos eu vejo que não tem tanta essa humildade, assim, né? Eu tomo conta, mas a gente tem que ter essa parceria, né? Não ser concorrentes, mas parceiros, né? Acho que a gente tem muito a crescer quando junta, né? Quando a profissão tem essa união. Porque, assim, eu trabalho com uma área, você trabalha com uma área que é diferente, a Juliana que está aqui é outra área. Então, por exemplo, ontem mesmo eu recebi um Instagram, falou assim, olha, eu vi que você trabalha com pós-Covid. Né? Eu falei, não é assim que eu trabalho. Eu trabalho de outra forma com pós-Covid. O teu caso, a pessoa que você estava falando, precisa de uma outra pessoa. Eu já indiquei para Juliana, porque realmente é algo que está saindo do hospital agora. E nós todos parece que trabalhamos com pós-Covid de forma diferente. Exatamente. Que a parte respiratória no RPI, nossa, a pessoa aprende a respirar também da maneira... Novo, né? De novo, né? Uma vez eu estava conversando com o paciente, ele falou assim, nossa, você colocou um pulmão a mais em mim. Nossa, meu Deus, criou um terceiro logo onde nem precisava, né? Então, a gente trabalha de formas diferentes, mas tem as específicas que a gente indica ao paciente. É bem legal. É bem interessante. E, assim, só para a gente falar um pouco da questão de raciocínio, né? A gente falou bastante, né, sobre isso. Você tem essa parte avaliativa. Como é que é a avaliação, assim, e tratamento? Só para o pessoal entender um pouco mais. Na avaliação, a gente determina várias coisas, né? Então, eu converso com o paciente ali, um pouco rápido ali por cima, para ver realmente qual a queixa dele. Tem paciente que chega com queixa, eu olhei no espelho e não gostei que eu vi. Tô vendo que eu tô torto, quero arrumar. Entendi. Tem paciente que chega realmente com queixa álgica, que não chega com uma dor específica. Eu sinto dor no ombro, sinto uma dor no quadril, que já fiz todo qualquer tipo de tratamento, tá incomodando, tá doendo, né? Meu pé tá torto. Então, a gente tem essas queixas que o paciente chega. Então, não é só um problema na coluna. Entendi. Né? Então, muita gente associa o EPI, né, a um desvio na coluna. Não é só isso. Então, é uma dor no quadril, é uma dor na coluna, é um joelho. Então, é uma globalidade, realmente. Não é específico coluna. Então, isso que as pessoas têm que entender bem claro que o RPG ele não é só coluna. Né? Pelo que eu fiquei pensando aqui, por que chegamos nisso, né? Eu juro que eu não sei, eu vou pesquisar sobre. Por que chegou que é só a coluna? E aí, depois, né, dessa conversa ali breve com o paciente, eu tenho várias avaliações e testes que eu faço. Desde o centro de gravidade, a gente avalia o centro de gravidade, gente. Corretíssimo. O centro da gravidade, para ver para que lado da tensão a pessoa está tendo, se ela está tendo compensações. Então, avalia desde a parte muscular, se tem algum encurtamento muscular. A gente faz teste das cadeias musculares, porque a gente tem várias cadeias musculares, que eu costumo falar que é o telhadinho da nossa casa. Né? Então, se você puxa uma telha, o que acontece com todas as outras? Vão descendo junto. Então, é o nosso telhadinho lá que a gente tem no nosso corpo. Então, eu faço o teste das cadeias musculares lateral, as laterais, as colaterais também, as cruzadas. Dentro disso, a gente já faz testes viscerais mesmo, para ver se tem alguma víscera ali que está compensando com alguma coisa. Fazemos teste de equilíbrio, inúmeros testes. E dentro desses testes, que é um teste bem bacana, é o teste que a gente faz de morfotipologia. Verdade, isso é legal. O teste de morfologia, a gente observa qual é o comportamento da pessoa. Comportamento é diferente de personalidade. Sim. Personalidade, nós temos uma personalidade e é aquela personalidade. Isso aí. E o comportamento, ele muda no decorrer da nossa vida, né?
um adolescente. Tem adolescente que ele é mais tímido, né? Mas ele vai ser tímido o resto da vida? Tem vezes que não, tem vezes que ele vai desenvolver. No meu caso. Eu era uma adolescente extremamente tímida. Cheguei na faculdade, você também, né? Chegou na faculdade, brotou alguma coisa ali, agora eu tô aqui falando no microfone. E olha que eu também sempre fugi de microfone. É interessante essas histórias. É, muito interessante. Eu fugia de qualquer coisa, eu ficava escondida no cantinho ali, mas não aparecia. Então, assim, esses comportamentos, eles mudam na nossa vida. E a nossa postura vai se adaptando ao nosso comportamento, né? Eu sempre dou o exemplo da pessoa tímida. A pessoa tímida, ela tá aqui, ó. Fechadinha, Fechadinha, né? Então, ali, isso interfere na postura da pessoa. E a gente vai avaliando tudo isso para ver. Então, é uma avaliação completa mesmo. Desde o olho, a boca, a cervical, os ombros, né? A torácica, a lombar, o joelho, o pé. Avalia tudo para a gente determinar isso e deixar bem claro para o paciente. Quando termina essa avaliação, então eu sento com o paciente, eu tenho uma outra conversa, né, para falar sobre o comportamento, para conversar realmente que fase está passando da vida, para mostrar as disfunções que a gente achou. E eu acho bem legal que eu coloco sempre um desenhinho e vou colocando todos os resultados do teste no desenho. Então, se compensou mais do lado direito, se o centro de gravidade estava do lado direito ou do lado esquerdo, se a cruzada, para que lado que estava, né, a morfotipologia da pessoa, o que ela gera no corpo. E aí eu deixo bem explicadinho no desenho e a pessoa consegue visualizar bem isso. Legal. Porque se torna, né, visual. Sim. Então, eu mostro aquilo para a pessoa e ela tem uma consciência de como realmente está o corpo dela. Então, eu tenho essa conversa bem aberta, bem bacana. Deixa a pessoa perguntar bastante. Pergunto sobre o ambiente de trabalho, sobre a casa realmente, como que está passando, né, agora, o tempo de pandemia, como que está tudo isso, né, o emocional, como está, porque influencia também. Então, uma conversa assim, bem legal que a gente já coloca isso para o paciente e determina algumas coisas. E aí eu vou explicando como é a forma do tratamento, que a gente tem 2 etapas, né? A desconstrução e a construção. Perfeito. É uma casinha que a gente vai construir. E você precisa, eu falo assim, não é só reformar, né? Muitas vezes não dá só para reformar. Né? A gente tem que desmoronar algumas coisas. Algumas coisinhas precisa destruir mesmo, né? Então ali na desconstrução a gente tira os vícios posturais, né? Mostra novas formas ali de estar sentado, né? O paciente normalmente eu peço para tirar uma foto do ambiente de trabalho ou da casa, então muitas orientações, né? Então uma coisa bem bacana também que a gente tem uma conversa bem aberta. E uma coisa que eu gosto muito, muito é de trabalhar com o paciente dessa forma aberta, com os feedbacks. Então, o paciente ele chega para mim e fala assim, e aí, como foi? Então, eu sempre peço para ele, se você foi realizar algum movimento, sentiu dor, então vai observar como que foi essa dor, né? Então, foi uma dor de pontada. Sim. Né? Aonde foi essa dor? Foi no quadril. E o movimento que estava realizando. Então, a gente consegue observar várias coisas com esses detalhes. Eu gosto bastante de trabalhar assim e o paciente sempre traz para mim também, né? Como estava sentindo antes, como eu falo, uma reavaliação a cada sessão. Toda vez, né? Vira contínua essa avaliação, né? E é muito legal que eu gosto de fazer isso também pela consciência corporal. Porque a pessoa começa a observar o seu corpo no dia a dia. E ela começa a ter uma consciência corporal. Porque tem gente que você fala assim, onde está doendo? Está doendo aqui, ó. E esse aqui é metade do corpo. Então, não tem consciência do corpo. Você fala assim, vamos respirar com a barriga, né? Fazer a respiração diafragmática. Sim. A pessoa nem sabe mexer a barriga. Já nem vai, né? Então, qual é a conexão que essa pessoa tem com o corpo? Nenhuma. E quando não tem essa consciência, fica difícil, né? Fica difícil. Aí a gente tem que treinar tudo isso, né? E aí é bacana quando a pessoa adquire essa consciência, porque ela entende que fica tudo bem mais fácil, mais fluido, assim, para ela realizar tudo, né? Na academia, depois realmente eu sempre indico uma atividade física se a pessoa não estiver fazendo.
eu vejo realmente o biotipo daquela pessoa, né, o comportamento dela, para ver se é uma pessoa mais fechada, mais aberta, então vai ser um ambiente de atividade física com mais pessoas ou com menos pessoas. Né? Então eu sempre tento trocar essa ideia para a pessoa realmente ir para uma coisa que ela gosta, que eu falo que não adianta realizar. Eu detesto academia. Vai fazer academia? Não. Vai procurar fazer tem uma outra tem opção, tanta né? atividade física que dá para fazer. Então, sempre tem outras opções. Né? Então, aí na fase da construção, a gente já vai trabalhando isso. Eu já vou inserindo a pessoa em alguma outra atividade física para a gente dar início a isso. E realmente trabalhar as posturas globais do RPG, que é aquela posturinha de suchá mesmo. Sim. E as construções com a osteopatia, né? E a gente vai acrescentando outras coisas, o exercício. Eu acho que é uma coisa que muitas pessoas têm dúvida, até me perguntam assim, o que faz no RPG? O que faz no RPI? É uma dúvida de muitos, É igual na acredito. osteopatia, né? O que faz O na que faz na osteopatia? osteopatia? O que a gente entra dentro daquela sala, a gente faz o quê? Que as pessoas riem. Pior, dá risada. Meu Ou que as Deus, pessoas o que acontece gritam, lá vocês dentro? escutam uns estalos assim. O que acontece dentro daquela sala? Então a gente trabalha de tudo, né? A gente trabalha desde a terapia manual, né? Na construção também, tanto na desconstrução quanto na construção. A gente trabalha a parte da terapia manual, a parte da osteopatia craniana. Então realiza vários exercícios de cadeias musculares, alguns exercícios de fortalecimento que são comuns, vamos dizer assim, que são o arroz e feijão, que eu falo que precisa fazer, que precisa Básico, fortalecer, né? o basicão. Então, muito alongamento e as posturas específicas mesmo do brusquet, que é algumas de posturas analíticas que a gente chama, e as posturas globais, que é a postura do RPG. Que legal. Nossa, envolve muita coisa. Muita coisa. Né? A parte neural, muito exercício neural, então... Eu acho interessante pelo fato, assim, né, falar sobre, né, como é feito, é sempre legal porque tira um pouco dessas dúvidas, né, do pessoal, porque assim, é um RPG modificado, não é bem isso, né, integrou-se muitas coisas ao tratamento, isso que eu achei bacana. Não é uma coisa assim, eu acrescentei uma coisa, não, eu acrescentei um raciocínio diferente a uma técnica. Justamente. Né? Então, a gente usa a técnica, colocou vários raciocínios juntos para ter uma efetividade um pouco melhor ali, englobar realmente a pessoa como um todo e não como uma coluna. E você pega assim, né? Você junta vários métodos para criar esse jeito de tratar, né? Que é o que fala assim, a gente sempre fala do multimodal, né? Então você também tá, né, dentro do teu trabalho postural trabalhando assim. Então isso é super legal. Sim. E eu acrescentei outras coisas dentro, Claro. né? A caixinha de ferramenta. Ali, tem que usar. Né? Então, tá ali, eu vou usar, né? Se com essa chave aqui é mais fácil, é melhor, nela, né? eu vou naquela chave ali. Então, eu acrescentei outras coisas também dentro dos meus estudos, dos meus outros cursos. Então, eu acrescentei dentro do RPI, fiz um pouquinho mais integrada ainda que integral. Isso aí, mas é isso aí mesmo, essa é a ideia. Então, né, tem a parte manipulativa, né, que o pessoal vai fazer um estalo Estalinho aqui, né, tal. Então, acrescentei outras, o Draniden, que é o agulhamento, a ventosa, kinesiotape. Então, a gente vai agregando tudo isso para a melhora do paciente. Sim. Vai realizar isso em todos os pacientes? Não, né? Isso é muito interessante, porque é uma adaptação daquilo que você conhece, né, dentro da necessidade do seu paciente. E isso que eu acho que tem que ficar muito claro para quem está assistindo, que assim, não é porque o fulano, teu amigo, veio, que usou tal recurso, que você precisa do mesmo recurso, né? Não é receita de bolo. Não, é uma receita. Seria mais fácil, mas não é assim que funciona, né? Então a gente tem que ficar o tempo todo quebrando a cabeça lá na avaliação. E fica na avaliação, faz até desenho. Você acha que o desenho é pro paciente, né? Pra nós depois, né? Eu fiz entender bem, depois ficar só bater o olho ali já. Sai isso aqui, né? Assim, toda vez antes de eu atender um paciente,
eu sempre olho a ficha de avaliação dele depois, antes, né? Não, sim. Então, o paciente vai entrar, eu já olho a ficha de avaliação lá, deixa eu, né, relembrar, porque o desenho é igual para todo mundo, mas o rabisco no desenho tá é ali, né? diferente. Então, eu tenho que olhar tudo aquilo de novo para poder estar trabalhando sempre com um foco que é a melhora do paciente. Excelente, excelente. Natália, obrigado. Muito legal, gostei bastante. Acho que deu para esclarecer bastante assim o que você faz, como você trabalha dentro do RPG e do RPI, como que eles se integram. Opa! Integram. Isso vai pros erros, hein? Coloca lá, preto e branco. Tela azul, assim, né? E como que consegue realmente juntar tudo isso e fazer um tratamento ser eficiente. Que legal, obrigado. Muito bacana. Eu que agradeço. Eu gosto muito de falar sobre o que eu trabalho, então... Essa é a parte boa. Porque eu amo muito o que eu faço. Então, assim, eu gosto muito de falar sobre isso, de deixar claro para as pessoas que elas têm muitas dúvidas. Sim. Então, eu gosto muito, assim, de partilhar isso e conversar, né? É muito bacana. Excelente, excelente. Pessoal, vocês que ficaram aqui, né? Tiverem suas dúvidas, quiserem deixar aqui nos comentários, fica à vontade que a gente entra em contato com vocês. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.